Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Satisfação tê-los de volta, eu sou o Fábio, espero que esteja tudo bem com vocês, né? A sua companhia aqui tem sido muito jóia, a gente tem caminhado uma longa jornada, olha que já são mais de 2 anos, quase 500 episódios que a gente está se debruçando sobre a Bíblia, sobre o texto bíblico, né? Capítulo por capítulo aqui. E hoje a gente vai ver Marcos capítulo 14, a parte 4. Vai até o episódio 5º esse capítulo. Estamos chegando no finalzinho de Marcos. Que livro fantástico esse evangelho. Você não pode perder os outros episódios, os outros capítulos. Você deve parar no lugar em silêncio, em oração, ler o capítulo, ouvir a nossa explicação, para você entender o que Deus tem a nos ensinar através do texto bíblico. Marcos capítulo 14, parte 4, episódio número 497, 6ª temporada. Joia demais. Hoje a gente vai sofrer com Jesus, chorar junto com Ele, na agonia do jardim do Getsemane. Prepara o lenço aí, que é um fio de emoções que vai, um sentimento avassalador. Você vai perceber comigo, a gente vai perceber junto ali aquele sentimento avassalador que Jesus sentiu, de dor, medo, desolação, um sentimento crescente, cumulativo. E você vai se identificar com ele, porque muitas vezes a gente se sente assim também, sentindo desamparado, sentindo dor, medo do futuro, em meio a lutas que parecem impossíveis de ser superadas. Mas entenda, Deus pode te dar força, o Espírito de Deus, assim como deu para Jesus passar por tudo aquilo. Ele era Deus divino, mas ele também era homem, ele sentiu aquela dor, ele chorou. Então veja que por toda a vida um fio de emoções semelhantes corria. E agora esse fio de emoções aqui, em Marcos capítulo 14, versículo 32 ou 42, ele é expresso na agonia no jardim. Ele não criou ou estimulou artificialmente a emoção. Foi um sentimento avassalador realmente de dor, de medo, de desolação. Ele entrou nela de forma gradual e natural. O Getsemane, ele foi procurado. Não por um senso de aptidão estética, ali, beleza geográfica ou dramática, mas foi pelo encanto de uma longa associação com sua oração, ou simplesmente com seu local habitual de retiro, nos dias de sua insegurança. Ele sentiu isso, que você sente às vezes. Como um bom israelita observando a Páscoa, ele não pôde deixar os limites da cidade sagrada, mas escolhera o local mais adequado para segurança e retiro. Ele ansiava ao mesmo tempo por simpatia, por sua dor e solidão. A companhia geral de discípulos foi levada à beira do jardim, informada de seu propósito. Os 3 mais próximos a ele, em simpatias e suscetibilidades espirituais, foram levados para os recessos do jardim, para uma maior proximidade e comunhão. E, no entanto, em última análise, ele precisa ficar sozinho. Tudo isso é perfeitamente natural e, considerando a natureza de sua emoção, é explicável. A natureza de sua emoção, com base em princípios humanos profundos. A simpatia e a solidão, elas são desejáveis quando passamos por provações severas. Havia uma espécie de oscilação entre esses 2 polos. O que ele viu e sentiu não pode ser adequadamente concebido por nós, mas podemos garantir
que não foi uma emoção ocasionada por interesses ou apegos terrenos comuns. A exegese, que às vezes a interpretação, ela vê excessivamente uma tristeza de morrer. Ele estava triste de estar próximo à morte. Uma razão para concluir que foi a ideia de morrer que tanto oprimiu nosso Senhor, nosso Salvador, pode ser deixada com segurança agora, para suas próprias reflexões. O copo que ele sentiu que tinha de beber até a última gota, ele já havia aludido, ele sabia. Marcos capítulo 10, versículo 38. Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês são capazes de beber o cálice que eu beberei? Ou o batismo com que serei batizado? Tinha ingredientes que nunca foram misturados pela mão de seu pai. A traição de Judas, a deserção de seus discípulos, a negação de Pedro, o julgamento no sinédrio, o julgamento perante Pilatos, a flagelação, a zombaria dos soldados, a crucificação, etc, etc, etc. Ele começou a ficar muito surpreso, desanimado, triste, pesado, oprimido, angustiado. São termos que são deixados aqui propositalmente vagos. Ele viu as profundezas da iniquidade, sentiu o fardo esmagador da pecaminosidade humana. Ele se dedicou à oração como um único alívio para o seu sentimento sobrecarregado. Olha, aprenda isso aqui. Ele se dedicou à oração como um único alívio para seu sentimento sobrecarregado. A maneira mais segura e elevada de recuperar o equilíbrio espiritual. Bem será para um homem quando sua dor o levar a estar mais próximo de Deus. Os efeitos físicos disso são dados por Lucas. A sua oração foi uma luta tanto com seu pai quanto consigo mesmo. Mas a luta ela diminui gradualmente para um estado de submissão. Ele se entrega, ele descansa. E isso se mostra em seu desapego de suas próprias emoções e atenção à condição de seus discípulos e logo em seu movimento em direção ao bando que se aproxima junto com o traidor. A incerteza, o medo, a fraqueza da natureza humana, elas são superadas pela contemplação resoluta da vontade divina. Sua própria vontade é deliberada e solenemente submetida à vontade de seu Pai. E a este último, calma e profundamente, ele concordou como o melhor e o mais abençoado por tudo o que diz respeito ao Getsemane. O mediador entre Deus e o homem experimentou todas as vicissitudes da vida humana. Da altura mais elevada da alegria, ele mergulhou nas profundezas da angústia. Por causa da plenitude de sua natureza, ele nos superou nessas experiências, tanto na glória da transfiguração, quanto na agonia do Getsemane. Portanto, nunca nós estamos além do alcance de sua simpatia, meus queridos. Estamos todos familiarizados com as circunstâncias exteriores deste incidente. Mas o mais sábio de nós sabe muito pouco sobre as profundezas de seu mistério. De fato, embora nosso interesse pela cena seja intenso, embora sintamos repleta do destino de nossa raça, nós hesitamos em falar muito dela. Nosso reconhecimento da própria divindade e humanidade de nosso Senhor nos leva a esperar aparentes contradições nele. Elias, elas aparecem em sua oração de intercessão. Em uma respiração ele fala como filho de Deus, em outra ele luta como um homem fraco faria. Às vezes ele pleiteia como mediador, às vezes se expressa como majestade, autoridade divinas. É assim com a agonia de nosso Senhor, que sempre deve ser uma pedra de tropeço para todos os que se recusam a reconhecer que eles apenas conhecem em parte, profetizam em parte. Assim alguns afirmam que essa experiência ela contradiz a compostura e a resolução com que o nosso Senhor havia anunciado anteriormente os seus sofrimentos.
Sua oração ela está em antagonismo com sua onisciência, com o Filho de Deus, como o Filho de Deus. Aqui está o príncipe da paz, aparentemente destituído de paz. O Redentor do mundo querendo libertação. O próprio Consolador precisando ser consolado. Há um significado nessa agonia, gente. Nós obtemos uma pequena percepção disso quando nos lembramos da natureza vicária do sofrimento de Cristo, que o Senhor colocou sobre ele as iniquidades de todos nós. Se Jesus Cristo fosse apenas um grande profeta que veio para iluminar o mundo, ele poderia agora parecer ter perdido a coragem. Se ele fosse apenas um exemplo de resignação incondicional ou resistência heróica, ele foi superado por outros. Tudo aponta para a conclusão de que seus sofrimentos não foram como os de Jó, Jeremias, Paulo, Estevão, mas foram únicos na história do mundo. Ele, o sem pecado, foi o representante substituto do mundo pecaminoso. Foi lá, no Getsemane, com passos reverentes, a cabeça inclinada, que devemos abordar essa cena. Seria impróprio invadir a privacidade do sofrimento do Salvador se o Espírito da Verdade não tivesse considerado adequado declarar isso também para nós. Os discípulos, com as 3 exceções, foram excluídos pelas palavras: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E mesmo dos 3 favoritos, ele avançou um pouco, cerca de um tiro de pedra, 20 ou 30 metros. Então, muito perturbado, com a alma extremamente triste até a morte, ele caiu no chão, ajoelhado, com o rosto em terra. E então desse espírito tão dolorosamente retorcido escapou o grito que sempre foi o grito do sofrimento mais extremo: se possível, passa de mim esse cálice. 3 vezes o grito sagrado foi ouvido. E em tão grande agonia que seu suor tornou-se com grandes gotas de sangue caindo no chão. Embora fortalecido por um anjo do céu, 3 vezes a palavra da mais absoluta submissão: seja feita a tua vontade, completou seu ato de entrega total e autodevoção à vontade do Pai. Que havia sido sua lei durante a vida, não era menos sua única lei na morte. Para todas as idades, para todos os sofredores, o Getsemane é o símbolo do sofrimento extremo, do ato supremo de devoção à vontade do Pai nas alturas. Sua profundidade de sofrimento será escondida em sua própria escuridão. A influência dessa hora sobre a grande obra da redenção, bem como as referências precisas do Redentor em suas palavras e muitas outras questões solenes que esta cena sugere, merecem a mais cuidadosa consideração. Mas nos voltamos como por dever para considerar sua instrução para nós. Por ele, que nos ensinou a orar, fomos levados a desejar o cumprimento da vontade divina. Por ele, que é sempre para nós o exemplo de obediência justa, fomos constrangidos a procurar colocar nossa vida em conformidade com essa vontade. E por ele, de quem descenderam nossas mais ricas consolações, nós fomos levados à submissão, à humilde confiança nos tempos de nossos mais profundos sofrimentos. Gostaríamos que seu exemplo gentilmente nos levasse a manter as palavras sagradas em nossos lábios: seja feita a tua vontade. Pedimos demais conselhos aos outros, gente. Nós dependemos demais da simpatia humana muitas e muitas vezes, quando deveríamos depender apenas de Deus. Mas Deus não fala suas mensagens mais profundas aos homens no meio de uma multidão, mas no deserto, quando estamos a sós com Ele, em meio à confusão de opiniões e conjecturas, sua vontade se torna clara para nós. Na solidão ela brilha. A estrela polar da nossa noite, sua vontade é sempre a mais sábia e a melhor. O mistério do sofrimento de nosso Senhor está além de nosso poder de análise precisa, exegética ou hermenêutica.
Não podemos imaginar as profundezas da dor que ele experimentou. Não devemos supor que por estarmos tão familiarizados com essa narrativa, nós conheçamos todo o seu significado. No máximo, nós sentimos apenas uma onda do mar de tristeza que soluçava e crescia em seu coração. Apenas uma fase desse assunto multifacetado atrairá nossa atenção. Deixando a natureza expiatória dos sofrimentos de nosso Senhor, nós vamos agora considerá-lo como representante de seu povo, seu precursor nisso, como em todas as coisas. Quando um amigo querido está com problemas, os nossos passos são silenciosos, nossa voz abafada. Até as crianças ficam maravilhadas com o silêncio quando veem o rosto que amam manchado de lágrimas e pálido de angústia. Quanto mais a quietude da alma se torna nossa. Quando entramos no jardim do Getsemane e vemos o Senhor que amamos em sua agonia. Cristo completou o ciclo das tentações humanas no Getsemane. No deserto ele foi tentado a desejar o que era proibido, obter provisão de maneira errada. Manifestar o poder divino em um ato de presunção, ganhar o reino pela força e fraude. Agora, ele foi tentado a evitar o que lhe foi ordenado. A fazer o que não devemos e fazer o que não devemos, não fazer o que devemos. Resume todas as tentações. Ele, em tudo, foi tentado como nós, porém, sem pecado. Nessa concentração da história humana, não é invenção da imaginação teológica que ele mesmo tomou nossas enfermidades, entenda pecado, que ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Ele fez expiação por nós, assim como aprendeu a ter compaixão de nós. Ele tomou o cálice da amargura para que pudéssemos receber o cálice da bênção. Oh, Jesus, como eu te amo. Obrigado por tantas lições, Jesus. Obrigado. A gente volta no próximo episódio para concluirmos o capítulo 14, meus queridos. Jesus, ele é lindo. Tá doendo? Tá machucando aí? Tá difícil? Você acha que não vai suportar? Olha pro jardim. Eu vejo o que Jesus passou, meu querido. Faça como ele. Vá para um lugar em silêncio, solitário, deserto. Cale todas as vozes do mundo, dos outros. Fique em silêncio ali por 2, 3 minutos, querido. Fique ali em silêncio, só um pouquinho. E você vai sentir a presença dele, o conforto, o alívio, o renovo, para você continuar, tá bom? Não desista. Te peço, por favor, não desista. É a palavra de Deus para você. Ele está te fortalecendo agora por meio da palavra dele. Você vai sentir agora o renovo da presença do Espírito de Deus te fortalecendo para você continuar firme. Firme. Deus abençoe, até breve. Tchau, tchau. A gente se vê no próximo episódio.